Muita gente já ouviu falar no Leonardo da Vinci. Quase todo mundo sabe que ele foi pintor, desenhista, inventor, engenheiro, arquiteto, cientista e mais um monte de outras coisas. Da Vinci tinha uma personalidade inquieta. Giorgio Vasari, que nasceu em Arezzo e também foi pintor, conta que Da Vinci fazia diversos experimentos, inclusive colocar barbas e chifres em um lagarto que ele tinha domesticado e dar-lhe asas que tremiam quando colocava sobre elas um pouco de mercúrio. Por todas as suas capacidades, inclusive a de cientista extravagante, Da Vinci é considerado um homem genial, um homem renascentista genial. Mas alguém que entendia muito de arte renascentista disse um dia que preferia apreciar os gênios, mais do que tentar explicar a existência deles entre nós, pobres mortais. Leonardo foi, ao lado de Michelangelo, uma das maiores e mais badaladas celebridades de sua época. Como pintor, ele fazia parte de uma tradição bastante sólida que se desenvolvia na Península Itálica havia pelo menos 2 séculos. Parece que um dos primeiros artistas a terem consciência de que se criava uma arte inteiramente nova foi Giotto di Bondone, um pintor florentino que viveu no final do século XIII e início do XIV. Na pintura que representa o lamento de Maria pelo filho morto, Giotto quis contar uma história sem palavras, como se atores estivessem sobre o palco de um teatro. Sentimos imediatamente que existe ar entre eles e que Giotto utilizou o espaço com grande habilidade, sem esforço. Ele não amontoou os personagens para caberem em uma página, como fez um artista que viveu na mesma época que ele. Quando Leonardo nem era nascido, a perspectiva já havia sido experimentada na arquitetura de Brunelleschi e na pintura de Masaccio. Essa aplicação da perspectiva nas artes é considerada pelos especialistas como um primeiro passo para a conquista da realidade. Ou seja, com ela, tornou-se possível pintar o que o olho vê e criar a ilusão de profundidade em uma superfície plana. Mas, sozinho, esse aprendizado não foi suficiente para solucionar todos os problemas dos pintores. Na verdade, a pintura como espelho da realidade colocou novos desafios aos artistas. O primeiro deles tem a ver com o destaque das figuras sobre um fundo neutro. Observe, por exemplo, uma iluminura do século IX, representando o martírio de Edmundo, e compare-a com o martírio de São Sebastião, feita por Antonio Pollaiuolo no século XV. Note que uma vez que a arte decidiu tornar-se espelho da realidade, não havia como voltar atrás. As colinas e a cidade em ruínas de Pollaiuolo envolvem as figuras no primeiro plano. Sem esse cenário, seus personagens vigorosos pareceriam deslocados e sem vida, mas há ainda mais. Na realidade, como na vida, as figuras não se agrupam harmoniosamente. É o pintor quem tem a tarefa de criar essa harmonia em sua arte. Pollaiuolo sabia disso e provavelmente por isso pintou os 6 carrascos de São Sebastião em posturas variadas, de maneira a introduzir movimento e contramovimento no quadro, como que para contrabalançar a simetria triangular rígida da disposição dos personagens. A solução triangular de Pollaiuolo foi insatisfatória. O retábulo é simétrico e triangular demais, mas a sua pintura mostra que esses eram os novos problemas a serem enfrentados pelos artistas. Muitos, de fato, resolveram esses problemas com talento e beleza, mas é claro que o genial Leonardo da Vinci desatou esse nó de maneira magistral. Essa é uma das razões pelas quais chamamos Leonardo de gênio. Quando comparamos a pintura final com o esboço, notamos que o artista deslocou o menino do colo da mãe para o chão, substituiu São João Batista pelo símbolo do Cordeiro de Deus, além de conferir maior destaque a Santa Ana, que se tornou o eixo de uma composição triangular graciosa, delicada e dinâmica. Santa Ana observa a filha. O corpo de Maria esconde os ombros da mãe, e seu braço parece se prolongar no do filho, que segura o cordeiro à beira de um precipício. Da Vinci, portanto, nos apresenta uma linhagem que antevê a paixão e a encarnação de Cristo. Genial! Não se pode negar que essa pintura de temática cristã de Da Vinci retoma a tradição italiana, incorporando as conquistas de artistas como Giotto, Brunelleschi, Masaccio e Pollaiuolo. E, como eles, toma decisões com base no estudo e na compreensão racional da natureza para compor sua obra. A pintura mais famosa de Leonardo, no entanto, não é essa da Virgem e de Santa Ana, em que ele trabalhou por anos. Quando falamos em Leonardo da Vinci, lembramos logo da inconfundível Mona Lisa. Mas o que há de tão extraordinário nessa pintura? A resposta a essa pergunta, na verdade, não é simples. Há muitas características geniais nesse retrato. Vamos observar 2 delas mais de perto. A primeira delas tem relação com a técnica que Leonardo utilizou. Ao tentar copiar as formas que o olho vê em todos os seus detalhes, os artistas acabaram criando formas rígidas, como se as figuras não se movessem ou não respirassem.
Botticelli resolveu esse problema em O Nascimento de Vênus, com as vestes esvoaçantes, com a ilusão de movimento da água. Nem percebemos que a sua belíssima Vênus tem um pescoço estranhamente comprido e os ombros exageradamente caídos. Já Leonardo não precisou sacrificar a forma para obter vislumbres de realidade em sua obra. Ele percebeu que para garantir a forma e pintar com naturalidade, oferecendo a ilusão da realidade ao observador, era preciso atenuar e suavizar o contorno das pessoas ou dos objetos na pintura. Ele criou a técnica do esfumato. Nessa imagem aproximada do rosto da Mona Lisa, percebemos uma outra característica genial da pintura. Leonardo aplicou o esfumato no canto dos olhos e da boca da Gioconda, áreas da face que, como qualquer desenhista sabe, definem a expressão do indivíduo representado. Adicione a isso o cenário ao fundo, em que o horizonte do lado esquerdo aparenta estar muito mais baixo do que o do lado direito. Por que Leonardo tomou essas decisões em sua composição? O efeito de sua tela sobre nós é de estarmos sendo observados por uma mulher que parece viva, que muda um pouco de expressão a cada vez que voltamos a olhar para ela. Por essas e outras razões, a partir de Leonardo da Vinci, os artistas deixaram de se submeter à natureza. Os pintores proclamaram sua independência quando fizeram da natureza uma ferramenta para tornar a arte ainda mais bela e viva. Não se pode negar que para esse gênio que conhecia as propriedades da visão e do olhar como poucos em sua época, os seres humanos eram a maior e mais impressionante obra criada por Deus.